Eu costumo falar que sempre que eu faço parte de um time passa a ser parte de mim. Então... Que bonitinho. Que fofo, né? Que fofo, que romântico, né? Mas eu sempre levei muito isso a sério, cara. Todos os times que eu entrei, eu sempre dei muito de mim pros meus times. Eu entrei no time americano, por exemplo, em 2018, eu entrei no Liquid. E qual foi o maior desafio de estar lá no Liquid? Cara, primeiro é o idioma, né? Eu fui forçado a comunicar e falar tudo em inglês. O jogo é muito rápido, então... Foda pensar em inglês. Pensar em inglês, comunicar em inglês e ainda jogar o jogo. Entendeu? Que não é algo nativo seu, né? Não é algo nativo, exatamente. Então é complicado. Então entra um lance da pronúncia, por exemplo. Tipo, tem uma posição lá na Inferno, no mapa, que chama piscina. Em inglês é pool. Pra gente, brasileiro, percebeu que tem um trickzinho? E pra mim, quando eu cheguei lá, eu falava pool. Só que pool é outra coisa. Puxar, puxar. né? Os caras falavam, cara, não é... O que é que você tá falando puxar, tá ligado? Pool é puxar ou é empurrar? Não, pool é puxar. Não. Cara, eu já esqueci. Pool é puxar. É, né? Tá. Pool é puxar, exatamente. Você é professor de inglês, ou não é? O que eu realmente confio. Beleza. Beleza. Então tá bom. Para de falar isso, cara. Eu já não sou professor de inglês há mó tempão. Cara, você sai do inglês, mas o inglês não sai de você. Pô, claro que sai, é só tu parar de falar. Cara, mas você estudou mais inglês do que eu e o Taco juntos, né? Então a gente usa você como referência. Eu discordo. I disagree. Quer falar, mentiu? Como é que é a estrutura de um campeonato, cara? Cara, a estrutura do campeonato... Os campeonatos que a gente joga... Tem vários níveis de campeonato, né? Mas os campeonatos Tier 1, que são os maiores campeonatos do mundo, a estrutura é insana. A gente jogou um campeonato aqui, inclusive, em Belo Horizonte, no Mineirinho. Que foi, nem sei quantas mil pessoas, mas eu acho que umas 15 mil pessoas. Que foi um dos momentos mais importantes também na minha carreira. Eu tava no Liquid... A minha entrada no Liquid foi o seguinte. Depois que a gente venceu tudo lá na época da SK, que era a equipe alemã que a gente entrou, etc. A gente entrou em mútuo acordo, digamos assim. Não tava legal pra ambas as partes. Eu não queria mais estar lá, eles não queriam mais que eu Você pode falar por quê? time também. Cara, por isso mesmo, desgaste de desgaste. Você queria viver um pouco na sua vida no Brasil? Eu queria viver outra coisa no jogo, basicamente. Eu não concordava com algumas coisas que aconteciam internas dentro do time. Eu também comecei a ter um comportamento ruim. Por causa que você não estava feliz porque lá? Eu não estava feliz, não estava afim de estar lá. Então ninguém consegue manter alguma coisa que não é saudável por tanto tempo. E a coisa começou a ficar chata pra mim. E aí foi quando a gente chegou a esse acordo aí. Eu fiquei sem time, né? Por um tempinho. Fiquei, sei lá, 2 semanas sem time. Aí recebi proposta de um monte de time. Times americanos, times europeus. E foi quando eu decidi entrar no Liquid. Era um time que tava no top 13 do mundo na época. Eu tava saindo do top 2, do top 3. Eu tava saindo da SK e entrei no top 13. Então, esse cara top 2? A gente ainda, nossa fase ruim, né, nessa época, a gente ainda era no top 2, 3, 4 ali no máximo. Isso era ruim pra gente já. Porra! A gente se cobrava a esse ponto. Uma vez a gente era sempre top 1, a gente acordou uma vez, eu lembro como hoje. E o FaZe, que é outro time, roubou o nosso top 1. E aí que mede quem é top 1, quem é top 2? É os campeonatos que você joga, o resultado no campeonato que você joga. E é por ano isso? Imagina... Do ano? Imagina o tênis. Tem os circuitos, né, de tênis. Eu não manjo muito, mas tem os circuitos lá de tênis. Cada campeonato que você joga desse aí vale uma pontuação pro ranking mundial de times, entendeu? Então, só que conta um monte de coisa. Conta sua constância nos campeonatos, conta um monte de coisa que faz essa pontuação. Essa pontuação pro ranking. Esse ranking é semanal, entendeu? Então, acabou um campeonato grande, no CS é semanal. Atualiza. Acabou um campeonato grande, atualiza e aí vai indo. Entendi. A gente ficou como o melhor do mundo por muito tempo. E aí chegou esse time, FaZe, eles montaram o super time. Pegaram um monte de jogador internacional top e fizeram um super time. E aí eles ganharam alguns campeonatos lá, só que eles nunca tinham jogado contra a gente ainda. E aí eu lembro que a gente acordou e falou, pô, cara, os caras roubaram o nosso top 1. São um super time, mas nunca jogaram contra a gente. Aí a gente falou, o quê, rapaz? O quê? Não, isso aí não pode deixar acontecer isso aí não. Aí a gente começou a... Eu lembro, a gente chegou, era um domingo, assim, no dia, a gente não treinava de domingo. A gente falou, não, hoje a gente vai treinar sim. Hoje a gente vai treinar, que é isso. Os caras top 2 ali, não é top 2. A gente se cobrava esse top ponto. Top 1 pode assim. parar de treinar, top 2 não. Exatamente. Então, o que a gente tava falando antes disso aí? Você estava contando de como foi a sua trajetória entrando no Team Liquid, que era um time gringo, primeira vez. Você saiu não na primeira vez, segunda vez que você estava
No SNK? SK. Exato. E aí foi quando eu saí do SK, entrei no Liquid. E aí a gente era o top 13 do mundo. E, cara, quando eu entrei no Liquid, eu vi que o time tinha muito potencial. Eu vi que o time era muito bom. Só que eles tinham acabado de vencer um campeonato de menor escala, porém um campeonato bom. Pra tu entrar, alguém saiu? É assim que funciona? É claro, né? E na época saiu um jogador brasileiro também. Ah, é? Ele já tava lá jogando. Entendi. E eu entrei no lugar dele. Caralho, tem uma cuzão aí. Roubou do brasileiro, tinha que ter tirado um gringo de lá, pô. Qual é? A gente fazia a mesma função dentro do jogo, então acabou que... Ah, tô brincando. E aí, eu entrei no time, e aí eu notava que os caras eles eram bons, só que faltava aquela confiança de melhor do mundo que eu tinha, entendeu? Aquela confiança de melhor time do mundo que eu tinha. Um background também, né? Exatamente, você já era experiência. Vice-campeão? Não, eu já era bicampeão do mundo. Bicampeão. Vice segundo bi é 2 vezes ganho. Caralho, tem hora que é impressionante, né, cara? Tem hora que é, mano. Desculpa. Caralho. Quarta-feira. Caralho. Quarta-feira. O cara tá falando que quarta é sábado, né? Caralho. Faz nem sentido. Mas assim, e aí eu voltava isso. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz, por exemplo, quando eu entrei lá foi... Eu lembro que eu perguntava pros caras, pra você, quem é o melhor jogador do mundo? E aí entrar naquele negócio que eu falava que eu sou competitivo, que o melhor jogador do mundo pra mim é tal jogador, tal. Eu falo, não, cara, o melhor jogador do mundo é você, velho. Como assim é os outros que é o melhor do mundo? O melhor do mundo é o time que a gente tá. O melhor capitão do mundo é o nosso capitão. Melhor mira do mundo é o cara do nosso time. Não tem esse negócio de ser os outros. A gente é o melhor do mundo. E aí foi... E eu sempre levei isso muito a sério. Eu não gostava... Eu levava tão a sério que eu não gostava de... Quando vinham elogiar algum jogador de outro time pra mim. Eu falava, cara, esse cara, eu tô nem aí pra ele. Bom é meu time, tô nem aí pra esse cara. Então eu acho que eu trouxe um pouco dessa cultura mais de raça, assim, pra eles. E a gente... Cara, lógico, longe de ser mérito 100% meu, mas o nosso time conseguiu decolar de uma forma absurda, assim, na época do Liquid. A gente chegou no top 2 do mundo. Ah, é? Caralho. Quem que tu desbancou? O FaZe ou a SK? Cara, o SK, coincidentemente também, eles caíram um pouco. Depois que tu saiu? Coincidência fodida. Não foi, eu não quero olhar pra esse... Pô, essa banca assim. Até porque a gente não tava tão bem já quando eu saí do time, então não quero... Mas, coincidentemente, o SK deu uma caída e o Liquid deu uma subida. E aí deu uma subida, vai se fuder. Uma subida gigantesca. De 13 pra 2. De 13 pra 2. E aí a gente virou o segundo melhor time do mundo e aí começou a vir essa confiança dos moleques. Só que a gente sempre tinha uma pedra no sapato que era o Astralis, que é um time dinamarquês. Tem um time no CSGO, na história, conseguiu vencer mais do que a gente venceu na época da SKLG. E esse time é o Astralis. Eles são o único time que venceu mais que a gente. O que eles comiam, os caras? Cara, os caras... Pra você ter ideia, os caras são conhecidos como robô. Robozão. Sério? A gente ganhava muito deles no começo, bem no começo, lá na época da SK. A gente vencia muito eles, só que depois ficou um pouco difícil. Os caras... Os mesmos caras, não mudou o time? Continuou o mesmo time? A base do time sempre foi a mesma ali. Tinha 3, 4 caras. Quem que é? Fala pra mim. Era o Zipix, o Dupree, o Device, o Glaive e o Magisk. E é tudo o que esses caras? Todos dinamarqueses. Todos dinamarqueses? Todos dinamarqueses. Cara, que interessante. Os caras eram máquina de matar. E aí a gente perdia todas pros caras. A gente chegava em todas as finais, jogava contra os caras e perdia. Aí Aí foi quando, um ano depois, eu fiquei meio de saco cheio disso aí. De perder pros Astrolopithecus. Perder tanto na final. Na época do SK, todas as finais que a gente chegava, a gente ganhava. A gente tinha isso, a gente era muito forte em final. A gente tinha, sei lá, subia um negócio... O olho do tigre era bruto. E a final é o psicológico mais difícil de se ter, eu acho. Então eu conseguia até ter algumas performances boas durante as finais que a gente jogava. Mas me incomodava muito a gente perder essas finais. Você sentia porque era psicológico do time? Sentia que era psicológico. E aí foi quando eu recebi a proposta pra voltar pro time que eu saí, que na época era a SK, que eles viraram o MIBR, que hoje é o MIBR. Entendi. E foi quando eu recebi a proposta deles pra voltar. Confesso que foi uma decisão difícil de ser tomada. Eu tava bem... a gente tava bem no Liquid, lógico. Mas eu voltei, cara, eu tenho até um texto que eu fiz na minha volta, né, pro MIBR. Então um texto bem legal, uma carta pra torcida brasileira, basicamente. Que é... Verás que um filho teu não foge à luta.
Caralho, moleque, na moral. Eu voltei pra... Moleque evocou o nacional de pau duro no bagulho. Eu voltei batendo no peito falando, vou ajudar os caras do meu país. Vamos fazer o que a gente fez no passado. Não era alemã o time? Eles foram comprados. Ah, é? Pela MBR atual, entendeu? Entendi. Essa nossa line-up foi comprada pela organização, pela empresa. E eles são brasileiros, a MBR é brasileira? A organização é americana. A organização MBR é americana. Mas é MBR, né? MBR é uma tag muito forte aqui no Brasil, né? O nome MBR Verdade. é muito forte porque era uma tag brasileira, era o Paulo Veloso na época, era o dono do MBR, que tem uma história bem bonita deles lá no passado, só que esse grupo americano comprou essa tag. Esse nome forte aí. Esse nome forte, exatamente. E aí tu ficou quanto tempo no MBR? E aí eu fiquei 2 anos, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses por aí, no MBR. E não foram anos legais, assim, foram anos 20. Você se arrepende de ter trocado o Liquid pelo MBR? Cara, não me arrependo de nada, porque na época eu tinha plena convicção que eu ia voltar e a gente ia ser o melhor time do mundo de novo. Então, inclusive eu falo isso no meu texto, eu não voltaria se não fosse por isso. Eu confiava 100% nos caras que eu ia jogar junto, que na época era o Phelps, o Fallen, o Code e o Fer. Entendi, por isso esses caras aí, né? Eu falei, cara, eu vou voltar, a gente vai remontar nosso time, a gente vai ganhar tudo de novo. Eu acredito piamente nisso e foi por isso que eu voltei, não foi porque eu sou bonzinho. Eu voltei porque eu achava que eu ia ganhar, isso é a verdade. Claro. Não foram anos legais, na tua opinião? Então, eu não me arrependo. Vocês chegaram a ganhar? Não lembro, não sei. Não, a gente não chegou a vencer nenhum campeonato. Entendi. Eu não me arrependo de ter voltado, mas olhando assim, depois de muito tempo na minha carreira, foi uma decisão ruim. Né? Eu acho que a gente estava muito perto de vencer na Liquid. A gente estava muito segundo lugar, uma hora você ganha. O Astralis, antes de ganhar vários campeonatos, eles também ficavam em segundo lugar muitas vezes. A gente, antes de ganhar, a gente também ficou em segundo lugar muitas vezes. Na época da LGSK, muitas vezes no segundo lugar. Então, inclusive no começo, né, quando a gente começou, o primeiro campeonato nosso foi segundo lugar. Aí o segundo campeonato que a gente jogou, e antes os times do Brasil, a gente não passava dos playoffs. Não passava da fase de grupos. Nem da classificatória. Exatamente. Então a gente chegou no segundo lugar. Aí foi festa, no país todo, festa. Segundo lugar, tamo junto. Aí o segundo campeonato a gente foi em 4º lugar. Aí o terceiro campeonato, 4º lugar. O 4º campeonato, 2º lugar. O 5º, 2º lugar. Aí a galera já passou de festa pra... E aí? Vai ganhar não? Tá ligado? É o Vasco agora? Pô, o que é isso aí? Tá ligado? Galera, caralho, não perdoa, né? A fama de vice do Vasco é nacional. Pelo visto. Sacanagem. E aí os caras começaram a cobrar a gente, mas aí na época do Liquid, a gente ficava muito segundo lugar, e eu saí nessa época, entendeu? Então eu acredito, por isso que eu acho que... E o Liquid, o que aconteceu depois que você saiu? Ganhou. Ganhou tudo. Deu 2 meses depois que eu saí, eles colocaram outro jogador americano no meu lugar. Eu saí junto com o nosso treinador, o Zeus, que foi o... nome da hora, inclusive. Zeus. Foi o único treinador que eu já trabalhei na minha vida, assim. Assim, treinador de ofício mesmo. Ele foi um dos motivos que eu fui pro Liquid também. É um cara que eu gosto muito, assim, um amigo meu pessoal, mas um cara que eu respeito muito. É brasileiro? Brasileiro. Ele hoje treina a equipe americana, o EG. Uma das equipes top aí do mundo também. Evil Genius? Exato. Pode crer, ganhou vários International. No Dota eles são top, no CS também eles têm um time bem bom e o Zeus tá lá. E foi ele que... foi um motivo que eu fui pro Liquid na época, né? Um dos motivos. Tinha alguém brasileiro primeiro, me ajudar no idioma, adaptação, muito importante.